Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa agora, aqui na sua rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar. Com retransmissão pela Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem. Camponesa FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio, a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa. Estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos desde já a página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, que está compartilhando o programa. E você que já está fazendo o mesmo aí na sua página pessoal no Facebook, muito obrigado, tá? Esse programa tem produção, conteúdo de Esdras Gomes, apresentação dela, Marina Valente, produção técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje, estamos aguardando Antônio Ibiapino. Temos o apoio cultural da AFPNB, Sintaf, Mova-se, Simface, o Show Advogados Associados e ainda Sindicato dos Bancários. São 10h05, está no ar, Democracia lá. Marina Valente, bom dia. Bom dia, Jonathan Neto. Escapou em alguma coisa nessa entrada, hein? O Saci só fez bater na porta. Só se bateu, que malandro. Tá certo. Bom dia a todos vocês, nossos queridos ouvintes que estão aí através das nossas rádios parceiras nos acompanhando. Ligadíssimos. Muito obrigado pela participação, pela audiência. E aí, não deixamos de agradecer aí a todas as nossas rádios parceiras com essa saudação, porque é graças a elas que nós levamos cada vez mais longe a voz dos movimentos populares. Muito obrigada a você que está aí curtindo, comentando e compartilhando via Facebook. Não esqueçam, é só vocês entrarem, porque vocês também são comentaristas desse programa e a gente vai lendo todas as dúvidas, todas as questões, cada um dos comentários que vocês fizerem aqui no ar, ao vivo. E hoje, ainda por cima, a gente vai ter a oportunidade de fazer várias perguntas, porque, afinal de contas, são muitas as dúvidas que nós temos ainda dessa reforma, ou melhor, dessa reforma trabalhista que paira sobre a classe trabalhadora brasileira, porque nós estamos aqui com o nosso querido amigo e procurador do trabalho, o doutor Gerson Max. Bom dia, doutor Gerson. Bom dia, Marina. Muito obrigado pela oportunidade de me trazer aqui. Estou muito satisfeito, feliz de tratar desse assunto. E a gente vai falar também do livro dele, que ele vai lançar agora, no dia 1º, que fala sobre justamente a questão da quitação anual, que já é uma coisa que vem aí dentro da reforma trabalhista. Então, mas além disso, a gente pode perguntar sobre várias coisas, quem tiver qualquer dúvida da questão da reforma trabalhista, não tem pessoa melhor para a gente estar perguntando aqui no programa. Queremos agradecer também ao querido companheiro Val Gomes e ao pessoal da CNTM, que fizeram uma divulgação para a gente no programa de hoje. Valeu pelo apoio aí, pela força da classe trabalhadora aí. A gente vai furando aos poucos essa grande mídia, Jonathan Neto, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos adiante. Enfim, enquanto a gente está esperando aqui nosso querido Antônio Ibiapino, e já a gente vai fazer a entrevista, vamos ao nosso giro de notícias? Vamos sim. Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. A ministra dos Direitos Humanos, Lucilinda Valois, deixou o governo Temer no dia 19 de fevereiro. O motivo da demissão não foi divulgado pelo Palácio do Planalto. Tem que dar uma satisfação, não tô nem aí para ninguém mesmo. Valois, que entrou em fevereiro de 2017, era uma das primeiras ministras do PSDB a permanecer no governo de Temer. O partido, que já teve 4 ministérios, renunciou a 3 e fica só com o Ministério das Relações Exteriores, onde está Aloysio Nunes Ferreira. O cargo agora será ocupado pela subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, o subchefe Gustavo do Vale da Rocha, que ocupará as 2 funções. Baldeação, não tem ministro do trabalho mesmo. É fim de carreira esse governo Temer. Vamos para a próxima notícia? Giro de notícias.
o jornal Folha de São Paulo divulgou que o PTB escolherá outro nome para substituir de Cristiane Brasil como titular do Ministério do Trabalho. Pense num povo rápido. Marco, desde o final de 2017, estão entre os cotados os deputados Sérgio Moraes, do Rio Grande do Sul, Jorge Cortes Leal, de Pernambuco, e o ex-senador Wilson Santiago, da Paraíba, todos filiados ao PTB, e todos provavelmente tão complicados quanto a Cristiane Brasil. Eu digo, não tem mais limites, né? Tipo assim, o Ministério não presta para nada mesmo, tem mais direito trabalhista nesse país, tudo uma bagunça. Para que, ministro? Para quê? Para quê? Bora, vamos para a próxima notícia. Atitude Popular. Giro de notícias. No dia 19 de fevereiro, milhares de brasileiros ocuparam as ruas contra a reforma da Previdência. Em Fortaleza, cerca de 20 mil pessoas participaram, segundo a organização, de mais uma das manifestações contra os retrocessos impostos pelo governo golpista de Michel Temer. As centrais sindicais e movimentos sociais se concentraram na Praça da Bandeira a partir das 9 horas e seguiram encaminhada pelas ruas do centro de Fortaleza até a sede do INSS. Um dos destaques foi o vampiro neoliberal interpretado pelo bancário Túlio Menezes, em alusão ao presidente ilegítimo que proibiu o personagem da escola de samba Paraíso do Tuiuti de usar a faixa presidencial no desfile das campeãs do Rio de Janeiro, conforme aí algumas mídias vêm divulgando, né? Mas que houve uma censura. No final do dia, o presidente do Senado encerrou a tramitação da reforma da Previdência devido à intervenção federal na segurança do estado do Rio de Janeiro. Aliás, a gente... essa intervenção agora só está dando o que falar, é impressionante. A gente não sabe para onde vai. A desgraça ela pode vir no governo federal atingindo a gente das mais diversas formas possíveis. Né? Uma delas é essa questão da intervenção do Rio de Janeiro, que já de início começa bastante complicada, com militares dizendo que querem ter a garantia de que não vai pesar sobre eles qualquer tipo de ação a partir daquilo que eles fizeram, como foi o caso da Comissão da Verdade. Ou seja, licença para matar. Giro de notícias. Vamos? Vamos então agora, são 10 horas, 12 minutos. Bom dia para você que está chegando agora no Democracia no Ar. Seja bem-vindo. Bem-vinda. O procurador do trabalho, Gerson Marques, realiza no dia 1º de março, às 4 horas e 30 minutos, ou seja, às 16 horas e 30 minutos, a palestra de lançamento sobre o seu novo livro, Quitação Anual, Estudos em Direito Sindical. O lançamento acontece no auditório da nova sede da Procuradoria Regional do Trabalho, localizado na Avenida Almirante Barroso, 466, no segundo andar, aqui em Fortaleza, né? Para falar sobre o assunto do livro e sobre a reforma trabalhista, vamos conversar com o procurador Gerson Marques, enquanto a gente, inclusive, aguarda a presença do nosso comentarista. E ele trouxe, olha que coisa boa, o programa hoje está bom demais, ele trouxe um livro para a gente fazer o sorteio aqui, tá certo? É só compartilhar. Então, o que a gente vai pedir para vocês? Que compartilhem a entrevista, tá certo? E coloquem o nomezinho de vocês aí, que no final do programa, a nossa produção vai estar fazendo a listinha aqui de quem participou e a gente vai realizar aqui o sorteio ao vivo para vocês. Então, pessoal aí que adora um livrozinho e está curioso em saber sobre a quitação anual, que é uma coisa que tem bastantes detalhes aí, para muita discussão já sendo feita dentro das entidades sindicais de como é que isso vai acontecer, né? É uma boa oportunidade aí de ter um acesso a uma cópia do livro, que foi produzido pela escola, né? A Escola Excelência e Formação Social, que é uma organização, doutor Gerson, vamos começar a explicar o que é a escola, que é super interessante, que é uma organização que foi criada pelo movimento, né? E você tem seu apoio para fazer formação sindical, né? É isso mesmo. A escola, que já está em funcionamento há pouco mais de um ano, ela nasceu com o objetivo de capacitar e qualificar o sindicalista, tanto sob o ponto de vista propriamente social, quanto também jurídico. Afinal de contas, nós não podemos imaginar um movimento sindical sem uma boa assessoria jurídica. E no momento de reforma trabalhista, foi necessário nós revermos os conceitos jurídicos, revermos as novas medidas, as novas alterações que o direito teve que enfrentar aí.
Mas, doutor Gerson, vamos, olha aí, Biapino chegando. Venha para cá, vamos nós. Cadê a nossa vinheta de Biapino, Jonathan Neto? O Jonathan Neto foi beber água lá fora, eu catar lá atrás. Cheguei. Chegou. Radialista Antônio Ibiapino. Oh. Aí, Biapino, como é que você tá? Como foi de carnaval? Estou admirado com a sua alegria, está irradiando aqui no estúdio. Quero então lhe abraçar toda a produção, o Jonathan, e especialmente o doutor Jefferson. O Jefferson é uma pessoa do Judiciário, é um homem extraordinário, ter dado uma contribuição tão grande em prol dos direitos dos trabalhadores, fazendo um papel fundamental lá na Justiça Federal, e também em prol da democracia, é escritor. Então, é uma alegria eu estar aqui e coincidir meu dia com a presença do Dr. Gerson. É um prazer, doutor Gerson, e um grande abraço desse seu admirador, viu? E, Biapino, eu já estava começando a entrevista, mas eu vou dar um retrocesso aqui, uma rebobinada na fita, para que você comente um pouquinho com a gente essa questão da intervenção no Rio de Janeiro, porque está pegando, né? Os nossos companheiros cariocas. E acho que é importante alguém falar. O doutor Gerson deve ter falado já sobre isso, né? Não, eu ainda não cutuquei ele sobre. Ele é a melhor pessoa, porque é um homem que opera o direito. Mas, assim, o grande problema, ouvintes, amigos de todas as emissoras que estão retransmitindo esse programa, é que a segurança pública, esse item, está falido. Os estados não se preocuparam ao longo do tempo com o desenvolvimento do mal, que é o crime, e as coisas foram acontecendo. Hoje nós temos um poder paralelo e muito forte. Ao mesmo tempo, se desenvolveu no país todinho uma corrupção muito grande nas polícias. E os governos não fazem nada em relação a isso. O corporativismo foi muito grande. Nós temos um precedente, eu já tenho falado isso, você também tem, o movimento sindical muito fala disso. A miséria e a exclusão social no Brasil leva as pessoas para os guetos. Aí lá não tem educação, não tem nada. Então, é uma outra força que vai se materializando e ficando muito forte. Presídio. Nós não temos nem presídio. O Brasil chegou a um estado de desgraça tão grande que nem presídio tem. Marina, você que é jornalista, sabe mais do que todo mundo. Todo presídio, em qualquer canto do Brasil, por exemplo, se foi feito para comportar 80 pessoas, tem 300. Por isso, não tem presídio. O que a justiça está fazendo? Soltando as pessoas. Aí agora inventaram a tal de pulseira eletrônica. Grande coisa para um malandro, para um bandido. Tá com a pulseira, que para ele não significa nada. A vida não significa nada para eles, porque eles matam eles mesmos. Imagina que está com a pulseirazinha no pé. Então o cara comete o crime, desagrega uma família, mata e vai usar uma pulseira assim. E a outra questão que nós precisamos, a sociedade brasileira precisa avaliar, é a seguinte: a estatística feita por todos os institutos sérios diz o seguinte: de cada 100 homicídios, eu não estou falando de um roubozinho de carteira, nem de um celular, não, homicídio, 8 são apurados, 8. E dos 8, aproximadamente 4 vão cumprir pena. Portanto, isso é uma tragédia. Botar o exército ali não resolve nada, a não ser que dessem também o direito do exército matar indiscriminadamente, sai matando, atirando e matando. Aí resolvia, porque pegava todo mundo, exterminava, fazia como fez o Herodes quando queria pegar Jesus Cristo, mandou matar todos os meninos, porque no meio esse Jesus Cristo entraria, entende? E isso não é possível fazer. Sociedade nenhuma concorda com isso, né? E nem o próprio exército concorda com isso. Então, o que eles vão fazer?
vai dar uma sensação de segurança, porque enquanto aquelas forças estiverem por ali, a turma do crime se esconde. Não sei se dá tanta segurança, quer dizer, dá para uma parte da sociedade. Uma sensação, porque as fotos que estão vindo das sensação. Comunidades, as pessoas estão completamente assustadas, Claro, encolhidas. mas dá uma sensação, isso é científico. Se tem polícia no meio da rua, se tem fuzil, o criminoso não vai enfrentar, não. Ele se esconde em algum canto, migra para outro estado, mas depois ele volta e se reorganiza em outro canto. Não resolve. Não resolve. Pode dar essa imediata sensação. Por isso eu digo, doutor Gerson, aqui na sua presença, que naturalmente tem conhecimento do direito e eu não tenho, não, que foi mais uma precipitação desse governo idiota que o quinto país maior do mundo tem. Quer comentar, doutor Gerson? Eu acho que foi muito bem comentado aqui pelo Ibiapina. Na realidade, essa não é a função do Exército. O Exército não existe para fazer a segurança pública. O Exército é para situações internacionais, para grandes promoções nacionais, não é para isso. O Exército tem a função de chegar lá perante o marginal, ler os direitos que ele tem, né? Olha, você está preso, aí tem direito a um advogado do Exército. O Exército não é papel do Exército. O papel do Exército é chegar já contendo com toda a força de que ele dispõe. Então, não é o instrumento, não é a instituição apropriada para esse tipo de atividade. E isso só reflete que o governo brasileiro, de fato, perdeu o controle da segurança pública. Né? Nós temos policiais, as polícias. Eu não digo os policiais, que nós conhecemos muitos policiais muito esforçados, muito sérios, que tentam fazer o seu trabalho. Mas as polícias, a instituição policial, ela está muito desfalcada, né? Está sem condições de exercer um trabalho de investigação, um trabalho de inteligência, um trabalho que possa realmente combater o crime. E os governos ficam negando, né? Quanto tempo aqui no Ceará os policiais vêm demonstrando o problema cearense nas suas polícias, e há quanto tempo os policiais vêm denunciando também de que o crime estava se instalando aqui no Ceará, e o governo negando, até enquanto pôde, né? Isto é uma incompetência, uma irresponsabilidade do governo, porque o crime estava chegando e o governo fechou os olhos e ficou negando essa realidade. Há anos atrás, eu era assessora dos agentes penitenciários, e as denúncias eram dos mais diversos tipos, inclusive de cadeias onde você, na verdade, as portas eram presas com parafuso e porca, porque já não tinha mais o cadeado. Então, se começa por aí. Fora os equipamentos de proteção dos agentes, todos vencidos, os de fiscalização das entradas dos presídios, né? E aí, às vezes, o governo fica pensando em altas tecnologias para resolver o problema, mas não conseguiu resolver a questão mais básica. Voto de inclusive contorno, de dignidade, né? Voto de contorno, né? Uma fase mais bonitinha, né? Esqueceu o mais simples, revólver, bala, munição. Por aí. Bem complicado uma situação dessa no país, mas realmente não resolve o exército, até porque houve exército nas ruas em outras oportunidades, né? A questão é muito mais profunda do que isso. É uma questão de caráter social, é uma questão de que não adianta exército nas comunidades, enquanto tem helicóptero de pó pousando aí em fazendas de bambam. Enfim, mas vamos para o nosso tema aqui. Eu queria, doutor Gerson, que a gente começasse já direto na quitação do trabalho anual, porque foi até curioso, a gente fez a divulgação da sua entrevista, e a pergunta das pessoas, que legal, não sei o quê, mas que mesmo a quitação anual, né? Porque nós, inclusive, da própria imprensa sindical, temos algumas dificuldades de entender algumas coisas que caíram nessa reforma trabalhista, que foram meio confusas. E aí, também, ao mesmo tempo, a gente também está vendo que muita entidade sindical está aproveitando a quitação anual para solucionar a questão do imposto trabalhista. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que é a quitação anual. Pois não, Marina. Inicialmente, eu pensei em fazer o texto sobre a quitação anual. Um texto pequeno, porque achei que o tema não comportava tanta discussão. Mas quando eu comecei a investigar academicamente, comecei a olhar o que é o artigo, como é que ele se expressa, o significado disso, esse texto foi aumentando.
Foi aumentando, crescendo, crescendo, acabou se tornando neste livro que tem mais de 200 páginas, só sobre quitação. E eu acabei vislumbrando muita coisa nessa quitação. O que é a quitação anual? A quitação anual é uma inspiração da Lei 12.000, aquela lei que estabelecia que as paraestatais, ou então as entidades que prestam serviço de água, luz, energia, esse tipo de coisa, anualmente apresente um certificado para o consumidor de que o consumidor não está mais devendo nada a ela. Uhum. Então, pegaram esta fonte e trouxeram para o direito do trabalho. Então, o empregador chega para o seu empregado e diz, olha, eu quero uma quitação anual de que não estou mais lhe devendo nada. E esta quitação tem eficácia liberatória. O que é eficácia liberatória? Significa dizer que não pode ser mais questionada em juízo. Uhum. Deu a quitação, pronto, a dívida O está paga. trabalhador não pode entrar na justiça. Não pode mais questionar nada daquilo. Este o objetivo da quitação anual. Uhum. Agora, essa quitação anual, ela só é válida se tiver a presença do sindicato. Sem a presença do sindicato, ela não tem nenhuma validade mais. Tem que ser o sindicato que representa a categoria do trabalhador. Não é qualquer sindicato. Tem que ser o sindicato realmente legítimo. E, no entanto, essa atividade é uma atividade facultativa, voluntária. Pode ser que a empresa concorde e solicite que o empregado dê esta quitação, Uhum. e também, por parte do empregado, também é uma faculdade. Pode ser que o empregado concorde, pode ser que ele não concorde. E para o sindicato também é faculdade. Sim. Enfim, temos 3 pessoas envolvidas, que é empregado, empregador e sindicato, sendo uma faculdade de todos eles. E alguém vai querer fazer isso? E alguém vai querer fazer? Para as empresas, é muito bom a quitação anual. Uhum. Chega para o empregado e só eu quero uma quitação que não estou mais lhe devendo nada. Uhum. E a lei diz, não é só das obrigações de pagar, não, das obrigações também de fazer. Né? Então, é a obrigação de pagar e a obrigação de fazer. Se a empresa obtiver essa quitação do empregado, pronto, ela estará livre. E o sindicato tem que dar o aval dele nessa assistência. Agora, uma das preocupações, isso interessa ao movimento sindical, isso interessa ao trabalhador, a empresa eu sei que interessa, mas é vantagem para o trabalhador também, é vantagem para o sindicato. E aí nós precisamos entrar numa outra questão, que é do artigo 477 da CLT, que tirou dos sindicatos o poder de fazer a assistência na rescisão contratual, vulgarmente chamada homologação na rescisão contratual. Então, a legislação atual da Reforma Trabalhista de 2017 tirou essa assistência dos sindicatos. E os sindicatos, agora a rescisão pode ser feita lá nos RHs, diretamente entre a empresa e o trabalhador. Imagine, o trabalhador sobe para o RH, chega lá, está o pessoal do RH encarregado de fazer a rescisão, mais o gerente, o trabalhador sozinho, às vezes tem até o setor jurídico ali acompanhando, e o trabalhador sozinho, imagine como é que ele vai se sentir constrangido, sem poder fazer nenhuma oposição, nenhuma resistência, né? Então, essa rescisão, da forma que está agora, essa rescisão contratual, ela não tem mais eficácia liberatória. Essa rescisão que é feita pelo trabalhador, feita pela empresa, perante o seu empregado nos RHs, essa rescisão, esse termo de rescisão, pode ser questionado na justiça, tanto por um vício consentimento, um erro, às vezes o empregado é levado a erro nas contas, às vezes a empresa, olha, está aqui, você não tem direito a esse tanto de férias, não, tem direito só a essa quantia aqui, né? Horas extras, não tem direito aos 60% da convenção, tem direito só a 50%, né, do adicional de horas extras, enfim, são vícios que podem comprometer a validade desse termo de rescisão, já que o termo de rescisão não goza mais da eficácia liberatória que tinha do artigo 477 da CLT. E vem a quitação anual. A quitação anual, sim, tem a eficácia liberatória. Mas, voltando à pergunta, se isso é vantagem para empregados e para os seus sindicatos, pode ser vantagem, pode não ser. Quem está com a palavra é o sindicato. Se for um sindicato muito combativo, que examine os documentos direitinho que a empresa está apresentando, está aqui, olha, estou apresentando, estou comprovando de que eu paguei as férias a ele, estou comprovando de que recolhi o FGTS, estou comprovando de que paguei as horas extras, todos os adicionais, noturnos, tal.
Isso pode ser uma vantagem muito, muito grande para o sindicato combativo, porque ele verifica, indaga ao empregado, é preciso a presença pessoal do empregado, e o sindicato pergunta: você recebeu mesmo, empregado? Realmente recebi esses documentos, são verídicos, então tudo bem, então vamos dar a quitação. Se for um sindicato que não seja zeloso no cumprimento das suas atividades, pode ser que o sindicato use esse instrumento, como você já antecipou, só para cobrar uma taxa pelo serviço que vai prestar, e às vezes o serviço não é prestado de boa qualidade. Tudo que a empresa apresenta, o sindicato dá o aval, e na presença do empregado, o sindicato, juntamente com a empresa, podem entrar em algum tipo de consenso e acabar prejudicando mais o trabalhador. E como, ao contrário da homologação na rescisão contratual, em que o sindicato não podia cobrar nenhuma taxa, por expressa disposição da lei, na quitação anual o sindicato pode cobrar. Então, o valor vai ser fixado pelo próprio sindicato, pela Assembleia do Sindicato, pela diretoria do sindicato, ou então em uma negociação coletiva, pode ser estabelecido isso em negociação coletiva, e o sindicato pode ser que usufrua, então, utilize o instrumento só para caça-níquel, mas caça-níquel, pode ser. Verdade. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão da reforma trabalhista, mas depois do nosso break. Só que antes, gente, lembrando que a gente vai sortear o exemplar aqui do livro. Então, para participar do sorteio, basta vocês compartilharem da página do Democracia no Ar o programa no Facebook, porque aí a nossa produção vai pegar, anotar o nome de quem compartilhou, e no final do programa a gente vai sortear para vocês. Tá certo? Jonathan Neto, o nosso break. Democracia no Ar. 10h31. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você está ouvindo, conferindo, vendo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFPNB, Mova-se, Sintaf, Sinface, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM de Boa Viagem vai reprisar o programa para você na íntegra. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE, aí no Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. A todos, a todas, muito obrigado. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Agora são 10h32. Ouviu? Foi rapidinho. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Marina Valente. Opa! Deixa que eu seguro, Jonathan. Lembrando a vocês, queridos, que estão nos acompanhando, que a gente vai sortear o livro que ainda vai ser lançado, viu? É o Quitação Anual, que é promovido aqui pela escola, que foi escrito pelo procurador, doutor Francisco Gerson Matos de Lima, que também é autor, né, doutor Gerson, de uma quantidade enorme de livros, já fui a vários lançamentos seus. O Greve e o Direito Antipático, Fundamentos do Processo do Trabalho, Bases Científicas e Sociais de um Processo de Princípios e Equidade para a Tutela de Direitos Fundamentais, o STF na Crise Institucional Brasileira, Estudo de Casos, qual é aqui? Professor no Direito Brasileiro, Orientações Fundamentais do Direito do Trabalho, A Justiça nas Lendas, nas Fábulas e na História Universal, execução de título executivo extrajudicial no processo do trabalho, processo do trabalho anotado, fundamentos constitucionais do processo, igualdade de tratamento nas relações de trabalho e leis de introdução ao Código Civil e aplicação do direito do trabalho. Isso tudo é livro do Dr. Gerson, viu? E aí tem mais isso aqui, que é a Quitação Anual, que a gente vai sortear aqui no final do programa. Para isso, basta vocês compartilharem e que a gente vai fazer o sorteio aqui ao vivo no final do programa, que a produção está anotando o nome de todo mundo que está compartilhando. Doutor Gerson. Pronto. O Adair do Sindicato Padeiro está tão querendo o livro que já compartilhou, foi 3 vezes. Tudo bem, Adair? Já está concorrendo, meu querido. Aliás, Adair, eu sou muito querida no movimento sindical, porque ele
muito interessados em ter acesso à formação. É muito bacana, os padrinhos de Maracanaú. Nossa saudação a vocês aí. Doutor Gerson, a quitação anual é uma parte do pacote que tem a reforma trabalhista. Mas uma das questões que mexe um pouco por essa questão da cobrança da quitação anual ou não, é justamente o fim da arrecadação do imposto, que já tem promovido alguns estragos em algumas entidades sindicais, não só do Ceará, mas como do resto do Brasil, com demissão de trabalhadores, algumas demissões feitas de formas muito horrorosas para o movimento sindical, muito mau exemplo, né? Mas eu queria saber de você, assim, do que você tem visto de soluções para a questão do imposto sindical. Você já viu algumas que pareçam ser boas ideias? Você tem alguma luz que você possa dar para as entidades que estão nos ouvindo de como sobreviver ao fim do imposto? Marília, você tocou aí num assunto muito interessante. Eu escrevi um artigo que foi publicado no jornal O Povo, de novembro para dezembro, não lembro o mês exato do ano passado. Eu chamava a atenção para o movimento sindical para ele não cair na armadilha do capital. Que armadilha é essa? Hoje não, sempre foi assim. Quando as empresas dizem que as finanças estão apertando, elas promovem demissões, né, as dispensas, às vezes até dispensa coletiva, tem umas práticas aí horrorosas, né, como você fala. E o movimento sindical, algumas entidades têm cometido a mesma prática que sempre combateram. Então, demissões em massa, dispensas em massa, aquela prática de assédio, o assédio, inclusive, moral nas demissões, a prática de reduzir o salário do trabalhador como condição para ele permanecer no emprego. Eu já vi também prática de entidade que despede o trabalhador e depois recontrata com um valor mais baixo, enfim, as mesmas práticas cometidas pelas empresas. Né? E isso é muito preocupante, inclusive, sob o ponto de vista ideológico do sindicato. O sindicato não pode cair nessas barreiras. Ele está precisando de cortar os seus gastos, mas não pode ser da mesma maneira como ele sempre tem combatido. Né? Sobre o custeio sindical, eu estou muito preocupado com o movimento sindical, muito preocupado. Essa forma que se foi criada abruptamente, e esse foi o maior erro, porque foi de forma abrupta, vai comprometer bastante o sistema confederativo, principalmente federações, confederações, porque os sindicatos eles vão sobreviver, eles conseguem sobreviver. O impacto do imposto sindical nas entidades sindicais, tem entidade que isso é em torno de 15%, tem entidades que isso é em torno de 30%, mas não conheço nenhuma entidade, pode até ser que tenha, eu não conheço, que passe de 50%. Ao contrário, nas federações, confederações, o impacto é de 80%, algumas confederações é de 90% esse impacto. Então, é um impacto muito grande nas entidades sindicais de segundo grau. E assim como os sindicatos querem que os trabalhadores se disponham, né, a colaborar com os sindicatos, já que agora toda forma de contribuição é facultativa, é necessário que os sindicatos, portanto, a entidade de primeiro grau, também tenham a consciência de contribuir para as suas federações e confederações também. As confederações, elas têm um papel importante, por exemplo, ajuizamento de ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. O sindicato não tem legitimidade para questionar isso no Supremo Tribunal Federal, só que tem são as confederações. Então, tem algumas atribuições específicas, algumas trazidas até pela própria reforma trabalhista, específicas das confederações e outras específicas das federações. E se tirar as confederações e as federações, se deixarem essas entidades minguarem por si próprias, o sindicato não está perdendo espaço. Então, é preciso ter essa consciência também de contribuir para o sistema confederativo. Doutor Gerson, algumas entidades estão brigando para botar na convenção coletiva a questão de alguns acordos que garantem, inclusive, a reposição de outros direitos perdidos na convenção coletiva, e outras estão criando justamente taxas das mais diversas para botar nessas convenções, e outras estão buscando, e já fizeram, inclusive, convocatória vegetal de assembleias para autorização do imposto. Você enxerga que alguma dessas medidas possa ser alguma solução possível para a questão?
Quando, e juridicamente aceita, né? quando o desespero bate, né, aí vale tudo, né? Vale morder, puxar o cabelo, né? Assim, não, briga, o desespero bateu, aí vale tudo. E tem várias teses já que estão correndo no mundo afora, tem umas teses meio loucas, né? Tem outras que a gente vê que é fruto do desespero. Enfim, tem algumas saídas que estão sendo criadas. A que está sendo puxada pelo movimento sindical de conseguir a aprovação em assembleia de autorização dos trabalhadores para contribuírem com a sua entidade sindical. E através dessa assembleia, uma autorização genérica, obtida em assembleia, o sindicato apresentaria essa autorização em cada empresa e a empresa promoveria o desconto dos trabalhadores. Essa medida que ainda está sob análise, já vi que tem alguns juízes de primeiro grau, não vi aqui no Ceará, mas outros estados, alguns juízes de primeiro grau começaram a chancelar essa saída, essa suposta saída. Eu ainda acho prematuro. Eu, particularmente, aí eu falo eu, não particular, eu ainda não estou convencido desta tese. Eu gostaria muito de estar convencido, porque eu sei das dificuldades do sindicato. Mas, sob o ponto de vista jurídico, eu não falo de política sindical, mas sob o ponto de vista jurídico, eu ainda não estou convencido desta tese que já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal com relação à taxa assistencial. Eu ainda preciso amadurecer mais. Eu não tenho uma posição firmada sobre este ponto de vista. Agora, eu tenho a posição firmada de que, dentro da nova legislação, e aqui eu faço uma parte, não sou favorável a essa nova legislação, mas enquanto Ministério Público, né, eu sou do Ministério Público e sou professor, tem uma legislação que a gente tem que cumprir. Né, isso o Estado de Direito. O Congresso Nacional aprovou a legislação está em vigor, temos que cumprir essa legislação. Então, em razão da legislação que se tem, a medida é trabalho de base. É o sindicato ir para a base, como ele sempre teve de estar. Né? Os sindicatos, alguns sindicatos, infelizmente, ao longo da história, acabaram se afastando das suas bases e agora estão em situação difícil. Os sindicatos de gabinete, sindicatos cartorários, esses sindicatos vão passar por alguns apertos. A regra agora é o sindicato de base. O sindicato de base é aquele que vai conseguir, de fato, a autorização dos trabalhadores para os descontos. E isso pode até ser bom, pode até ser melhor, na medida em que força novamente essas diretorias, veja, não são todas, né, algumas diretorias, força algumas diretorias a voltarem para a base, isso é importante para a classe trabalhadora, principalmente no momento político que nós estamos vivenciando, que o sindicato precisa resgatar a legitimidade. Eu fico muito triste quando eu vejo um movimento sindical, às vezes puxado para algumas diretorias, e vai para as ruas, e os trabalhadores não vão para as ruas. Então, é preciso o movimento sindical se articular com seus próprios diretores e implorar, às vezes, a um e a outro, vamos para o movimento, e o trabalhador não vai. Então, isso é ilegitimidade, isso é uma prova da ilegitimidade do movimento sindical. Aonde eu passo, ainda ontem eu estava em uma universidade, numa faculdade, falando para os alunos, eles dizem, olha, vocês são alunos, por que vocês não se filiam ao sindicato de vocês? Então, se filiar, vão para as ruas, o momento é este, o povo precisa ir para as ruas, precisa questionar, precisa mostrar a esse governo de que o povo está insatisfeito, está disposto a enfrentar essas reformas horrorosas, né? Eu gostei do seu termo horrorosa, né? Essas reformas horrorosas que estão vindo por aí, cada proposta que a gente olha não sabe se é de brincadeira, se é de verdade, de tão absurda que são. E o povo parado, o povo inerte, né? O povo precisa ir para a rua, o trabalhador precisa saber um dia de salário, se ele perder na empresa, ou 2, 3 horas, que ele for chegar atrasado da empresa, compensa para o futuro a luta que ele vai fazer nas ruas. É verdade. Igapim, você quer comentar? Eu queria falar uma coisa, Marina, que é em relação, por exemplo, à homologação do sindicato da projetos. Na primeira explicação que ele falou, que está no livro, a pergunta, ele falou disso na linguagem acadêmica, e eu vou aqui pôr a nossa linguagem do dia a dia. Eu fui presidente do Sindicato dos Têxteis, e a Finobras era a maior empresa de fiação e tecelagem do estado do Ceará, hoje é a Vicunha. Era uma fábrica de uma prática horrorosa. Era não, quantas vezes a gente não foi para aquela porta daquela Vicunha? Na época era uma coisa muito ótima.
assédio moral não se fala nessa PST, mas lá era uma coisa assim, absurda. Tinha uma cartilha. E eu tenho a prova que eu tenho uma cartilha que está guardada comigo em minhas coisas de biblioteca. Ela dizia o seguinte: qualquer trabalhador que faltar 7 vezes durante o ano, justificado ou não, será demitido por justa causa. E assim era. Justificado não. Ou não. Então, bastava você faltar 7 vezes durante o ano. Diz a CLT. Se você faltar, eu não estou lembrado aqui do projeto, pode ser lembrado. Qualquer trabalhador que faltar, eu acho que 18 vezes durante o ano, ainda assim tem férias integral. Não tem punição para ele na falta. Porque quando ele falta, já é descontado o dia que ele falta e o repouso remunerado, que é o domingo. Então, se eu faltar ao meu trabalho hoje, na lei, eu perco. Esse dia que eu faltei, ainda perco o domingo, que é o repouso remunerado. De modo que, na Filobras, ele perdia tudo isso e ainda era demitido por justa causa. Quando ele era demitido por justa causa, que chegava no sindicato, aí vinha uma briga pessoal conosco, do sindicato dos trabalhadores que deixei do Estado do Ceará. Isso foi uma guerra tão grande, mas em 2 anos nós conseguimos, através de uma greve de 23 dias, que pudemos lá. Além de outras questões. Quantas vezes eu mesmo fazendo homologação no sindicato, chegava a mulher grávida, sentava para receber as coisas. Não, a senhora não pode ser demitida, porque mulher grávida não pode ser demitida, ela tem estabilidade no emprego e tal. Então, ela voltava para a empresa. Pessoa que ficou doente, se for uma doença adquirida no trabalho, ela tem também 1 ano de estabilidade após a licença-doença e o retorno ao trabalho. Ela estava doente, estava de licença, voltou ao trabalho, não pode ser demitida. Ela tem 1 ano de estabilidade. Mas, como as pessoas não sabem disso, não participam do sindicato, não se filiam, não leem, elas não sabem disso. Então, na hora que a empresa demite, ela vai pensando que está tudo certo. Eu fui demitida porque fui, sem poder, porque a lei não permite. E é justa a lei, porque se a mulher está grávida, é um direito, né, dela ter aquela criança em segurança e não demitida, sabendo que não vai ter dinheiro para sustentar essa criança. A lei tem esse tipo de lógica. E aí, são vários outros direitos que estão lá na hora da rescisão de contrato de trabalho, 1/12 de férias, 1/12, 10/12, 9/12, não sei quantos avos de férias que você teria direito, 13º salário, as contas são feitas assim, saldo de salário, etc, etc. O trabalhador não sabe. Na verdade, é um cálculo tão complicado que nem na direção do sindicato qualquer um homologa. O dirigente sindical faz homologação, o diretor faz homologação, o diretor que é treinado para homologação. Exatamente, porque, por exemplo, tem que trazer o extrato da conta do FGTS, do banco. Aí, com esse extrato, eu olho quantos R$1.000 ele tem no banco, aí eu vou fazer os cálculos, quanto é os 40% desse FGTS. Ele não sabe quem é o sindicato, o assistente. Aí, o que o Temer fez agora? Tirou o assistente do trabalhador para dar direito à empresa continuar roubando. Eu estou dizendo para as que roubam, não estou dizendo para as que são pobres. E quero aqui, então, terminar essa análise pequena que fiz, ressaltando o papel da Justiça do Trabalho. Porque sempre quiseram acabar. O PSDB, no tempo do Fernando Henrique Cardoso, começou essa discussão e eu, muito preocupado, reuni muitos sindicalistas e fizemos às 7 horas da manhã, que é a hora que os juízes começam a chegar, e também os trabalhadores lá no fórum. Aí eu interditei a Duque de Caxias com a Avenida do Imperador, foi a maior esculambação do mundo, não passava carro nem nada, e fizemos um grande ato de defesa da Justiça do Trabalho. E nós temos que fazer. E eles agora estão discutindo de novo o papel da Justiça do Trabalho. Você não consegue nomear uma ministra. Pois é, eles estão fazendo isso. Então, nós precisamos ficar atentos para tudo isso. E queria aqui, mais uma vez, assim, dizer uma coisa. O doutor Gerson é um patrimônio que nós temos. E eu nem sabia que ele tinha tanto livro. Eu tenho um deles. Eu tenho um livro dele, de lançamento, comprei tudo. E quero ressaltar uma outra pessoa. Doutora Hilda Leopoldina.
como e ela é muito ativa e muito firme nas coisas, assim, muito braba, sabe? Mas que pessoa decente no seu trabalho. Nessa luta contra a Finobrasa, dentro da lei, dentro do Estado de Direito, como a doutora Hilda, que ela deve saber, nós tivemos uma conversa, mas isso faz tanto tempo, é claro que ela não vai estar decorando a cara de ninguém, porque é tanta gente que ela recolhe, mas como procuradora da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal do Trabalho, é uma pessoa que eu quero dar esse testemunho, que ela tem feito, não por um sindicalista ou por um sindicato, não, mas pelo cumprimento da lei, dessas leis que nós temos, que não são tão assim, extraordinárias do ponto de vista de resolver todos os problemas, mas dentro da lei que ela e esse companheiro que está aqui tem feito, eu quero ressaltar isso porque é para todo mundo saber da importância que tem a Justiça do Trabalho, de muitos procuradores sérios, de muitos juízes sérios que nós temos nessa justiça. A Beth Menezes está dizendo resistir sempre. De certa forma, doutor Gerson, a quitação anual, ela substitui um pouco do controle que a gente conseguia ter de homologação. Claro que ela não substitui a homologação, mas ela pode ser uma via para isso? Ela pode, porque a lei diz que essa quitação ela pode ser no curso do contrato ou após ele. Né? Então, na rescisão contratual, é uma forma de resgatar. O que é interessante aí é que isso pode ser muito bom para o movimento sindical se ficar fixado, principalmente dessa forma, se ficar fixado em convenção coletiva. E acordo, convenção coletiva de trabalho, ficar fixada a quitação anual no sindicato. Isso é importante, porque o sindicato tem como ter contato com o trabalhador. Né? Hoje em dia, foi o capital que quis tirar o trabalhador de perto, do sindicato, quis tirar, vamos afastar, o sindicato tem que estar longe do trabalhador. Então, a retirada da quitação, além do aspecto de formalidade, foi muito mais uma maneira de separar o sindicato do trabalhador, de evitar qualquer contato. Ele não tem que pisar nem lá. Não, nem ter contato, né? E a quitação pode ser um resgate desse contato, né? Então, pode ser muito importante a quitação, independentemente da taxa que pode ser cobrada. Eu acho que o maior ganho que o sindicato tem é o contato com o trabalhador, né? A forma de legitimação. Eu gostaria só de fazer um comentário aqui bem rápido, como o Ibiapina falou. Ibiapina, eu não estou de muito bem com a doutora Hilda, porque a doutora Hilda se aposentou. E aí eu não gostei. Eu agora já passei a não gostar tanto. E é jovem, não podia. Pois é, eu acho que a doutora Hilda não podia ter se aposentado. Ela se aposentou. E ainda hoje, toda vez que me encontro com ela, eu digo, doutora Hilda, como é que você faz isso conosco, os trabalhadores? Né? Você se aposentou, não podia se aposentar. O Michel Temer, nesse ponto, eu concordo com o Michel Temer, especificamente para o caso da doutora Hilda, não deixar ela se aposentar. Para ela, eu concordaria. O Adair Tondai está dizendo, olha eu aqui. Estão olhando, Adair. Seja bem-vindo ao programa. Doutor Gerson, a gente já está chegando já no... É incrível esse programa, ele voa, já são 10h53, não é que pode esse relógio. Começando a 5 minutos. Não foi? Então, eu já vou encaminhar o sorteio, produção. Você já está com o nomezinho, que é para não correr o risco da gente não sortear. Eu acho que o pessoal se confundiu. Tem gente que comentou, tem gente só curtiu. Manda aqui, quem participou? Eu não vou participar do sorteio, não. Ele botou eu, porque eu compartilho o programa. Eu não posso concorrer com os ouvintes. Diga aí que a gente vai sorteando. Quando você está preparando aí. Mas falou com o Adair 3 vezes? O Adair não está 3 vezes também, não, né? Não está, não. A gente vai ajeitando. Mas enquanto a gente vai ajeitando, doutor Gerson, eu queria que você dissesse um pouco como é que. A gente tem conversado a gente já teve alguns convidados aqui, conversando justamente de como anda essa questão do entendimento da justiça sobre a reforma trabalhista. Inclusive, que existe talvez uma disputa, divisão política mesmo dentro do judiciário brasileiro, acontecendo e sendo travada. Queremos saber como é que estão os ânimos aqui no Ceará, né?
E como é que você está vendo o reflexo disso? De que, certa forma, é também uma disputa quase que ideológica dentro da própria justiça, que não deveria ter esse tipo de coisa. Mas, enfim, como é que você está encarando isso? Eu acho que todas as justiças, talvez a justiça do trabalho seja a justiça mais ideológica e, assim, até por razão histórica, ela surgiu dentro da ideologia trabalhista, né? Ela surgiu nesse contexto. Por isso é natural que ela tenha, de fato, uma ideologia. Isso não prejudica a sua imparcialidade nos casos concretos. Agora, os advogados, os sindicatos estão muito receosos, muito cautelosos no ajuizamento de ações trabalhistas nesse momento, em razão da reforma. Né? Porque diz que você vai ter que pagar. Se você agora tem que pagar o advogado do outro, se perder, tem as custas, se a testemunha for pega mentira, agora tem uma multa, tem uma sanção, né? A indenização por danos morais caiu muito, né? Foi fixado o valor lá embaixo, enfim. Teve uma série de alteração também processual e o pessoal está meio receoso. Os juízes, né, não só do Ceará, do país inteiro, eu acho que vai começar a surgir decisão para tudo que é gosto. É uma reforma trabalhista que modificou muito o direito do trabalho, não tem ainda jurisprudência construída e vai surgir jurisprudência para tudo que é gosto. E certamente alguns juízes também vão sair do armário, né? Alguns juízes vão sair do armário, né? Algumas pessoas vão se tornar mais temistas do que o Michel Temer, né? Vão pegar essa reforma trabalhista e tornar essa reforma trabalhista pior do que o que ela é. E vai ter também, dentro da mesma justiça, aqueles juízes que vão fazer a resistência, né? Tentando dar uma interpretação mais social a essa lei, né? Tentando retirar a parte ruim que ela tem, mas sempre lidando com os próprios elementos jurídicos, não é chegar e dizer, não vou cumprir a lei. Eu acho que não é essa a intenção da Justiça do Trabalho, mas se interpretar a lei, de fato, ela comporta uma interpretação. Esse mesmo problema nós vamos enfrentar também dentro da minha instituição, que é o Ministério Público. Eu acredito que também não vamos ter o mesmo problema com os procuradores, não só aqui no Ceará, mas no país inteiro. De certa forma, a gente já tinha, né? Uma coisa que ele está falando, por que o Ibiapina está ressaltando a questão do doutor Gerson da doutora Ilda? É porque, eu sinto isso no movimento, mas as coisas, o pessoal fica meio que rezando para as coisas caírem na sua mão, ou na mão de alguém mais progressista, porque nós temos procuradores que ainda são bastante, digamos assim, mais pro lado de lá, né? Sem abandonar a ideia assim. A gente ressalta o papel dos alunos. Tem outros que também são bons, a gente não conhece, mas assim, como eu conheço o doutor Guerra e a doutora Hilda, ela trabalhou muito em ações que caía a mão dela. Eu nunca fiz assim, uma relação de amizade com ela, mas o trabalho dela, eu já disse, mas eu quero que deixe muito claro. Porque buscam por uma parcialidade, absolutamente dentro da ética. Mas é para isso que a gente torce. Dentro da ética, sem fugir, sem ter nenhum viés político, e dentro também da legalidade. Isso é o que nós queremos e o que nós defendemos, porque se isso acontece na justiça, todo cidadão terá direito à segurança jurídica. Vamos lá, já tem os 2 minutinhos final, estou aqui balançando o nome de todo mundo aqui, Giovanni Silva, nosso querido produtor. Botou? Então vamos lá, Tem mais algum nome para o seu? Não, aqui, vários ouvintes compartilhando, todo mundo curioso para ler o livro. O Ibiapina está aqui também? Tem, não, só tá os ouvintes, tá certo? Tem gente do Ceará, do Rio, da Bahia, isso aí. Você lê. Mas aí a gente vê, a letra que foi se você conseguir ler a letra do Extras, ele dá um prêmio. Que pensa numa letra. A letra está... Deixa eu ver. Tá. É o Peter Braga, do Sintratel. Pronto, ok. Então, o Peter Braga, do Sintratel, ganhou o livro. A produção vai entrar em contato com você, Peter, para a gente saber como a gente te entrega o livro. Se vocês combinarem aqui, se você pode vir até o programa para buscar, aproveita e dá uma entrevista para a gente. Entrevista se até ou se a gente vai até aí pegar. Mas não se preocupe não, que o livro vai chegar nas suas mãos. E parabéns aí por ter participado e por ter sido sorteado no nosso programa. Queria agradecer demais a presença do nosso comentarista de todas as terças-feiras, o querido Ibiapina.
A gente poderia até ver aí com a FETRAS, com a Federação Única Atuante, e ver se também os doutores Gerson concordaria em fazer um lançamento, juntando aí o movimento sindical. Vai ter um lançamento agora, dia 1º, o doutor Gerson vai confirmar. Na nossa casa, a gente guarda as coisas na nossa casa. Eu agradecer aqui a todos os amigos que compartilharam, que participaram conosco, aí nos municípios onde tem emissoras transmitindo o nosso programa. Muito obrigado, grande abraço. E dar um abraço para a Lelen, tá? E parabenizar pelo grande serviço que ele prestou à sociedade cearense com o Carnaval desse ano. Ok. Doutor Gerson, queria agradecer a presença de você também. Muito obrigado por ter vindo, ter trazido o livro. Só dizendo que já são 11 horas, a gente vai deixar o sinal aberto para as emissoras parceiras, se elas quiserem conseguir ir divulgando esse finalzinho do programa. Doutor Gerson, queria agradecer a sua presença. Muito obrigado, Marina. Eu quero só convidar, renovar o convite aqui, as pessoas participem do lançamento do nosso livro, que será dia 1º de março, às 16h30, lá na Procuradoria. E o tema é muito importante. Do segundo andar, né? Do segundo andar. Do novo prédio da Procuradoria aqui no Fortaleza. Eu gostaria de esclarecer que esse tema realmente é muito importante para o movimento sindical. Aproveitando aqui a palavra de Biapina, eu estou disponível que o movimento sindical precisar de nós. Muito obrigado. Eu só poderia dizer o endereço? Sim, eu tenho. O endereço você pode ver? Eu posso ler para você. É na Avenida Almirante Barroso, 466, segundo andar, a nova sede da Procuradoria aqui em Fortaleza. Vai. Praia de Iracema. Na Praia de Iracema, aquele prédio bonitão que foi criado agora. Eles estão chiques, meu. Um acesso extraordinário. Lindíssimo o prédio novo. Aliás, parabéns também pelo prédio novo. Então, vai ser lá o lançamento do livro. Não deixem de participar. Dia 1º, né, às 4h30 da tarde. Às 4h30 da tarde. Nesse prédio novo da Procuradoria, que a gente já divulgou o endereço. Muito obrigada pela audiência de todos vocês, muito obrigada pela presença do nosso convidado. Não tem tempo para muitas mais delongas, a gente estourou completamente o horário do programa hoje, mas a gente se encontra amanhã aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. É com você, Jonathan Neto. É isso, acabamos de ouvir e conferir o programa Democracia no Ar, um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Cintaf, Cinfarce, Mova-se, Oxô Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação Marina Valente, produção de Esdras Gomes, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto, comentários de hoje com Antônio Ibiapino. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM e 25 de Maio FM. Ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas do Facebook, e a você também que compartilhou na sua página pessoal aí no Facebook. A você, muito obrigado, tá bom? Sendo assim, te convido amanhã, a partir das 10 horas da manhã, marca aí na sua agenda, no seu relógio, no seu... Enfim, fique à vontade e a gente se encontra amanhã, com certeza, a partir das 10 horas da manhã, numa nova edição do programa Democracia no Ar. A todos, a todas, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente se fala. Até lá. Democracia no Ar. Atitude popular. Sua rádio com atitude. Se você perdeu o programa Democracia no Ar de hoje, que foi veiculado de 10 às 11 da manhã nesta emissora, agora você pode